Boa tarde! Boa noite. Bom dia! Você está no Palavrinhando. Eu sou a Rosana Freneda. Eu sou Roseli Mazulo. E a gente está aqui para Palavrinha. Palavra. Bom, então de novo. O que nós vamos, vamos fazer nós uma viemos live fazer? Vamos fazer uma live aí de meia hora, 40 minutos, Rô, mas bem legal. Nós resolvemos entrar aqui meio que de sopetão para falar sobre um capítulo de um livro que nós estamos lendo e que achamos, assim, bastante relevante para compartilhar, né, Rô? O nome do livro é Pequeno Tratado das Grandes Virtudes e o autor é o André Comte Sponville. Sponville. Ele tem muitos livros publicados, ele é francês, ele é... A Rosana... Rô, você pode apresentá-lo melhor aí, vai. Bom, ele é francês, ele é nosso contemporâneo, ele é, se eu não me engano, ele é de 1952. Este livro, né, O Pequeno Tratado, foi publicado em 1995, né, e a tradução dele chegou ao Brasil em 1999. Ele é filósofo e está vivo ainda, e ele é materialista, né, ele tem uma visão bem materialista do mundo. Os filósofos, né, eles entendem Deus de outra forma, inclusive, né, a grande maioria deles. Mas ele entra aí nesse processo mesmo de que esta divindade ele não acredita, apesar de ele citar São Tomás de Aquino aqui na Temperança, né? Porque ele pega esses filósofos do passado e do futuro é bom, hein? Do passado e mais contemporâneo, mais aqui depois de Cristo, né? Ele pega os antes de Cristo e depois de Cristo. E ele vai fazendo ali uma comparação, vai fazendo vai brincando no bom sentido, né? Com que eles falam sobre as virtudes. Então ele vai pincelando. Então ele pega aí um dos mais antigos que eu vi que ele pegou, pelo menos na Temperança, foi Epicuro, que é um filósofo de 430 e poucos antes de Cristo. E Epicuro, ele é inclusive um filósofo, Rô, meio que esquecido, né? Pouco se fala de Epicuro, porque ele tinha um jeito meio diferente de trabalhar a filosofia, né? Ele abriu um jardim, ele pegou uma casa, comprou uma casa, levou todos os seus alunos para essa casa e, se eu não me engano, foi chamado Jardim de Epicuro. E ali ele vai falar sobre os prazeres. Por isso que o nosso autor, ele fala muito de Epicuro quando ele fala da temperança, porque a temperança tem uma ligação muito grande com essa coisa do prazer. Aí nós vamos agora depois ficar falando sobre isso. Então aí ele cita Spinoza. Spinoza é um dos filósofos que, inclusive, tem uma veia aí do Epicuro, né? Mas, assim, né, muito pouco, porque ele foi bem esquecidinho mesmo. Eu fiquei com muita dorzinha quando eu descobri com o Epicuro. Não, E ele tem 4 cartas, né, sobre a felicidade. E é muito legal. Exatamente. É muito legal. E aí no nosso livro, né, no nosso tema de hoje, foi falado bastante sobre Epicuro, sobre essa visão de mundo dele, sobre a temperança. É que ele leva isso para chegar na felicidade, né? E aí, vamos lá. O que eu acho mais fascinante nesse livro, e assim, bebendo da fonte dos filósofos, é assim, ao mesmo tempo em que eles têm esse distanciamento com a crença em Deus, eles trazem um homem, o ser humano, o ser de uma maneira muito humana, né? Porque quando você fala de virtude, você fala justamente da possibilidade do homem escolher ser quem ele é, por meio de suas ações, né? É muito interessante porque a gente, né, nós, quando fala-se em virtude, a gente já tem essa veia mais religiosa, já linka,
nessa parte religiosa, né? Mas as virtudes são ditas muito antes dessa coisa da Bíblia. Os filósofos, já na antiga Grécia, falavam sobre as virtudes. E no prefácio do livro, ele faz ali ele dá uma geral sobre a virtude. Uhum. E ele fala, né? O entendimento dele, assim, da virtude a virtude é a excelência. Então, qualquer objeto que se propõe a alguma coisa, ele tem a excelência dele. Ele dá, por exemplo, o exemplo da faca. A faca corta. Ela tem a virtude da ação de cortar, quando ela está bem afiada, quando ela faz o corte perfeito. E aí ele vai dando alguns exemplos, ele fala sobre os animais. Quando ele chega em nós, né, nos homens, ele diz, a nossa diferença é que nós temos a capacidade de raciocinar. Nós somos inteligentes. Então, nós podemos abraçar várias virtudes, enquanto a faca só tem uma virtude, que é o fato de cortar. Só tem uma excelência. E nós não. Nós podemos desenvolver todas essas excelências para se tornar melhor. E essa coisa, né, de que o homem é bom para ele mesmo e ele deve ser bom para o próximo. Olha, ele já está falando, né? Olha já isso. Está bebendo ali nas fontes lá atrás. Tá? Se desvinculavam da religião. No sentido de Deus como a religião trouxe pra gente. Deus para eles, a maioria deles, né, é o todo. Deus está em tudo. Não que Deus não exista, mas essa concepção de Deus é diferente. A natureza, por exemplo, para eles, Deus é a natureza. Entendeu? Então essa concepção de um Deus que é julgador, um Deus que pune, que castiga, que agracia, não é isso. Na concepção deles, né, tudo. Deus é o universo. E de repente é interessante pensar a possibilidade do filósofo se distanciar, inclusive, da religiosidade para tratar o homem. Né, para não haver essa confusão, essa necessidade sempre de o que é bom vem de Deus, é divino, é de uma religião, é de outra. Ele fala do homem em si. A proposta do filósofo é entender o pensamento humano. E fazer né? com que então, o homem seja melhor, né? Ele busque a sem sua dúvida. melhoria. Sem dúvida. É muito legal. Eu digo que é surpreendente, porque assim, eu acho encontrar essas virtudes nas pessoas é um ganho óbvio. Eu acho interessante essa analogia, quando você diz que a faca é para o corte, mas ela pode servir a outras coisas. Tantas outras coisas foram criadas para o bem e são usadas para o mal. Assim como o homem, pelo menos na minha concepção, o homem nasceu para ser bom. Né? De repente ele tem esse arbítrio, ele pode escolher em que proporção ele será bom, de que maneira ele será bom, né? Então, quando por isso que ele fala que a nossa racionalidade é que faz esse trabalho, é a nossa inteligência, porque ele fala, você não pode exigir de um selvagem a mesma atitude de um homem da cidade. Porque o intelecto do selvagem ainda está num processo diferente do homem que já está na cidade. Então você não pode equiparar as duas coisas. Estou enlouquecida porque, né, ele vai falando dos filósofos e eu vou lá buscar o filósofo para saber qual era a linha de pensamento do filósofo. Né? Porque um é materialista, o outro não, mas ele vai buscando, ele vai bebendo nessas fontes. Porque ele fala da temperança, né? Ele bebe muito na fonte de Epicuro, pelo que eu senti. Ele cita outros filósofos, mas ele bebe muito no Epicuro, que é aquela história, né? Não é você não desfrutar da vida, nem desfrutar muito e nem não desfrutar. Não é isso. É como você desfruta a vida. Como você busca o equilíbrio, né? Porque a temperança... Deixa eu pegar aqui no dicionário, porque eu peguei no dicionário aqui. Como a gente, né, não pode deixar de
de ter esse hábito, né, Ah, de Rô? palavrinhar. De palavrinhar, né? O que é a temperança no dicionário? É a característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades, seus desejos, né? Particularidade de quem é comedido, moderado, que come ou bebe com moderação, sobriedade, tendência para economizar, em que há economia, parcimônia, né? Até que tá na minha geladeira aí, o parcimônia. Parcimônia. Então, o Epicuro, ele vai para esse lugar, para a vontade, para o desejo e principalmente para as nossas necessidades. Então, a temperança, ela tem muito a ver com as nossas necessidades físicas, né? Comer e beber, e a necessidade de procriação. Então, ele vai falar sobre os excessos da comida, sobre os excessos da bebida, sobre os excessos do sexo. Então, não é que é para você não comer, não é para você não beber, nem praticar sexo. Tudo desde que haja uma moderação, porque nós precisamos desfrutar. Faz parte para a gente ter a nossa felicidade, para a gente ter alegria. Então, foi mais ou menos... Inclusive, na pirâmide de Maslow, é necessidade básica, né? Agora, é aquela história, parece que tudo conspira, né, Rô? Você acabou de entregar um vídeo lá no Palavrinhando, falando de discernimento. Na quinta-feira, eu fiz uma live com a Adriana falando sobre procedimentos estéticos e excessos, né? Então, a busca do equilíbrio, né? Então, tudo aí tem um porquê. Quando ele fala, principalmente na questão de comida, né? Que você tem, de um lado, o glutão, aquela pessoa que come demais até se empanturrar e passar mal. E você tem o outro lado que é o anoréxico. Ou seja, né? As duas pontas são infelizes, né? Exato. As duas pontas são infelizes. As duas pontas. Eu acho legal que o Aristóteles fala que a temperança é o cume entre os dois abismos. No caso, o abismo do glutão, o abismo do anoréxico. Então, a temperança está no cume desse, né? Ou seja, na montanha que está entre os dois abismos ali, a temperança está ali. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa, Rô. Este meio termo, né, no seu entendimento, esse meio termo, ele é exatamente no meio? Porque quando a gente fala no meio do caminho, né, porque eu lembrei inclusive de Buda. Oi, Fafal. Quando o Buda fala achar o meio do caminho. Então, quando a gente está falando aqui do glutão e do anoréxico e encontrar esse equilíbrio, onde é esse equilíbrio? É exatamente no 50%? No ponto zero? Não. Eu vejo esse ponto de equilíbrio aquele lugar em que você se sente pleno e feliz e satisfeito. Então, foi o que eu entendi também. Porque cada um de nós tem um senso. Então, eu posso, de repente, por exemplo, no caso de comida, eu posso comer um pouco mais e não chegar lá no ponto do excesso. Ou comer um pouco menos e não ficar fanática por, nossa, eu não posso comer 1 grama, porque... Então, é o teu equilíbrio. Por isso que eu acho bonito, bonita essa proposta de falar do homem, porque cada um de nós é um indivíduo. Então, o que para mim é equilíbrio é o que me faz me sentir bem, sentir o meu prazer, sentir a minha vida valendo a pena, sem extrapolar a vida do outro, sem invadir o outro, sem julgar o ponto de equilíbrio do outro também. Porque é interessante... Diga, Rô. Não, é que na minha leitura ali, me veio muito essa coisa da dependência. É como se fosse meio que um vício, né? Comer demais é um vício, beber demais é um vício. Ele fala de fumar demais é um vício. Sexo demais é um vício. Então, isso tudo é intemperança, isso tudo é sofrimento. Porque você fica dependendo dessas coisas e sempre buscando mais e mais para tentar achar a felicidade, a alegria. Porque aquele prazer que você está buscando,
ele já não satisfaz. Então você está sempre no mais. Sempre na busca. No mais. Na loucura. Então ele fala, feliz é aquele que sabe, né, apreciar, sabe comer para matar a fome. Né? O prazer que dá de você... estou saciado, comi. Não comi demais, porque se você comer demais, você não vai conseguir sair da cadeira, né? Aquela coisa, teu corpo vai pesar. Eu achei muito legal essa... Porque eu confundi, eu acho né? Que com a prudência. A primeira vez que eu falei, eu linkei a temperança na prudência. Depois eu falei, não, a prudência... A temperança precisa da prudência. É muito doido isso, né? Tanto que ele fala que de todas as virtudes, a prudência é a necessária. Sem a prudência, você não tem as outras. Né? Porque é aquela que vai justamente... cardeais, a né? prudência é o olhar para isso, né? É olhar. Eu estou no equilíbrio, eu estou no excesso, eu estou na dependência. A temperança te dá autonomia, eu acho, Rô. Sabe, te dá liberdade de você escolher, porque o vício, ele não te dá essa liberdade. O vício na comida, o vício na compra, o vício no que quer que seja. O excesso, ele sempre vai requerer de você uma força muito maior e um prazer muito menor. Então você fica o tempo todo buscando a saciedade que nunca chega. E saciedade dos dois lados, né, Rô? Você está buscando a tua felicidade no lugar errado, né? Em vez de você sentir prazer nas menores coisas, tipo, eu comi, nossa, que prazer maravilhoso eu comi. É a história do cara que, por exemplo, ele é viciado em sexo e ele não consegue, às vezes. Né? Eu falei cara, mas às vezes também, né, pode ser a mulher. O que eles fazem? Vão atrás ali, ele cita no texto, né? Vai atrás de revista pornográfica. Para ver se ele consegue ter o processo. Porque ele já extrapolou tanto que ele já não consegue ir naturalmente. Ele precisa de subterfúgios. Muito obrigada por estar aqui conosco. Esperamos vocês no próximo episódio, na segunda parte sobre temperança. Vem com a gente, vem! E não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e ativar o sininho para ajudar o nosso canal. Falou, valeu!